nome é Amélia, e eu nunca imaginei que um dia contaria minha história assim, com o peito tão cheio de lembranças e, ao mesmo tempo, com uma paz que demorou muito para chegar. Tenho 69 anos, o cabelo já bem grisalho e as mãos marcadas pelos anos de trabalho. Fui costureira por quase 4 décadas. Fazia de tudo: barra de calça, vestido de festa, roupa de criança, lençol de casal. Mas o que eu mais soube fazer na vida foi criar minha filha sozinha. A Paula chegou na minha vida como um presente. Eu era nova, casada com um homem que dizia que filho só atrapalha. Mas quando engravidei, não hesitei. Preferi ser mãe sozinha do que viver com quem não respeitava meus sonhos. E assim foi. Larguei o marido, segurei minha filha no colo e fui à luta. Durante anos, trabalhei com agulha nos dedos e olheira nos olhos. Teve época em que a única comida que tinha em casa era o arroz do dia anterior com ovo frito. Mas eu dava um jeito. Nunca faltou amor. Nunca faltou teto. Nunca faltou abraço. A Paula cresceu num quartinho de fundos, com cortina costurada à mão e colchão no chão, mas cercada de carinho. Eu dizia pra ela: filha, a gente não tem luxo, mas tem tudo o que importa: respeito, verdade e teto. E assim, entre sacolas de tecido e cheirinho de café coado, a vida foi passando. Quando ela fez 22 anos, terminou a faculdade de contabilidade, com a ajuda de um financiamento estudantil que eu coassinei. Foi a primeira da família a ter diploma. Eu chorei tanto na colação que parecia que era eu quem estava se formando. Algum tempo depois, a Paula conseguiu um bom emprego num escritório e começou a ajudar com as contas da casa. Foi quando ela disse: mãe, a casa tá velha demais. Vamos reformar. Fui no banco hoje e eles disseram que fazem um financiamento. A casa só precisa estar no meu nome para eles liberarem. Se a senhora quiser, eu fico responsável por tudo. E a casa continua sendo da gente. É só para facilitar no papel. Confia em mim. Naquela época, eu nem pensei 2 vezes. Confiei. Era minha filha. Aquela que eu carreguei no colo, que eu alimentei com o resto de sopa quando não tinha leite, que dormia encostada no meu peito quando sentia medo de trovão. Assinei os papéis. A casa passou pro nome dela. E foi aí que minha história começou a mudar. A reforma começou algumas semanas depois da assinatura dos papéis. Marteladas, poeira, gente entrando e saindo. E, no meio da bagunça, eu cuidava da casa como sempre fiz. Fazia café para pedreiro, vigiava o material, limpava o que podia. E mesmo assim, a Paula começou a me tratar diferente. Não sei dizer quando foi que tudo começou a azedar. Mas me lembro da primeira vez que ela disse: mãe, não mexe aí não, que você atrapalha mais do que ajuda. Doeu. Não pelas palavras em si, mas pelo tom. Frio, duro, como se eu fosse um estorvo. Depois da reforma, a casa ficou linda. Trocaram o piso, pintaram tudo, colocaram até uma porta nova na sala. Mas o que antes era nosso lar passou a parecer a casa dela. Ela começou a mudar os móveis de lugar sem me perguntar, a comprar cortina nova sem me consultar. Tirou até a mesinha de costura que ficava no canto do quarto, dizendo que não combinava mais com a decoração moderna. Comecei a me sentir uma visita. Os domingos de bolo e café se tornaram dias de silêncio. A Paula passava a maior parte do tempo no quarto, trancada. Quando saía, era só para almoçar e voltar para o celular. Eu tentava puxar conversa, contar uma lembrança, perguntar do trabalho, mas ela sempre dizia: tô cansada, mãe. Vamos conversar outro dia, tá? Outro dia nunca vinha. Até que, numa tarde qualquer, tudo ficou claro demais. Estávamos sentadas na cozinha e eu comentei que o gás estava acabando. Sugeri que dividíssemos a conta, como sempre fizemos. Ela levantou o olhar do celular e disse: olha, mãe, agora que a casa é minha, acho que tá na hora da senhora começar a me ajudar de verdade. Não dá mais para viver de graça aqui. Todo mês é despesa atrás de despesa. Ou a senhora começa a pagar alguma coisa, ou vai ter que pensar em outro lugar para ficar. Fiquei muda. O chão pareceu escapar debaixo dos meus pés. Como assim? Viver de graça? Era a casa onde eu criei ela.
onde eu costurei de madrugada, onde eu juntei moeda por moeda para colocar o telhado novo. Aquela casa era minha vida. Ela se levantou da cadeira e saiu como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, sozinha na cozinha, encarando a parede branca recém-pintada, tentando entender onde foi que perdi minha filha. Depois daquele dia, tudo mudou de vez. A Paula passou a andar pela casa como se eu fosse uma hóspede indesejada. Tirou minhas coisas da cozinha, colocou minhas panelas antigas numa caixa e empurrou para a lavanderia. Disse que ia organizar melhor o espaço. Começou a trancar o armário de mantimentos e deixou claro que eu só podia usar o que fosse comprado com meu dinheiro. Eu, que passei a vida alimentando ela com o que tinha, agora precisava pedir permissão para usar o sal. Por um tempo tentei fazer vista grossa. Fui até um centro de atendimento a idosos da cidade e falei com uma assistente social. Ela me orientou a tentar conversar, resolver em casa, porque judicializar contra filho podia ser desgastante. Eu não queria guerra. Queria paz. Queria meu lar de volta. Foi então que decidi procurar alguma ocupação. Mesmo com o joelho doendo, a visão embaçada e o corpo mais lento, fui atrás de trabalho. Passei 2 dias batendo perna, com a mesma calça velha e uma pastinha de plástico com meus certificados de costura. No 3º dia, consegui um bico num ateliê de consertos no centro. Pagavam pouco, mas o suficiente para comprar o próprio gás, o próprio sabão e, segundo a Paula, justificar minha permanência na casa. Acordava cedo, pegava 2 ônibus e passava o dia costurando barra, pregando botão e apertando o zíper. Chegava em casa com as costas em brasa, as pernas latejando. E sabe o que ouvia quando chegava? Se eu tivesse que sustentar alguém, já tinha arranjado um filho, não uma mãe. Essas palavras foram me rachando por dentro, mas eu não revidava, guardava, engolia. Dormia de lado para não encostar o coração partido no travesseiro. Numa noite fria, cheguei em casa e encontrei minhas roupas jogadas em cima da cama. A Paula tinha arrumado o quarto todo, trocado o lençol, colocado a almofada nova, e me disse com um sorriso gelado: "Minha amiga Carla vai passar um tempo aqui. Ela tá se separando. Precisa de um lugar. A senhora pode dormir na sala, né? É só por uns dias." Eu dormi no sofá por 2 meses. Numa manhã de domingo, o céu estava cinza. Daqueles dias em que a gente sente que vai chover, mesmo com o sol tentando espiar por entre as nuvens. Acordei antes de todo mundo, como sempre. Fiz café, varri o quintal e até passei um pano na cozinha. Tudo para tentar manter o pouco de paz que ainda restava naquele lugar. Paula saiu do quarto com a expressão dura, como se estivesse ensaiando algo. Sentou-se à mesa, pegou a caneca de café e largou a bomba. "A Carla vai morar aqui de vez, mãe!" E a gente decidiu transformar seu quarto num home office para ela. Tá difícil trabalhar no celular o dia inteiro. Fiquei parada. A xícara na minha mão começou a tremer. O estômago embrulhou. "E eu fico onde?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela nem olhou na minha cara. "Olha, eu pensei numa alternativa, tá? Conversei com a tia Neide e ela disse que você pode ficar uns tempos com ela. É só até a gente se organizar." A Neide era minha irmã e morava num barracão no fundo de um terreno alugado. Mal cabia ela e os 3 netos que criava sozinha. Ir pra lá seria o mesmo que aceitar que eu não tinha mais lar. "Você tá me colocando pra fora da minha própria casa?" Perguntei com os olhos cheios d'água. Ela cruzou os braços, impaciente, e falou: "A casa é minha no papel, mãe. A senhora mesma assinou. E eu não tô te colocando na rua. Tô te dando uma opção." Foi aí que eu entendi. Na cabeça dela, eu já não era mãe. Eu era um incômodo com prazo de validade vencido. No mesmo dia, ela me deu uma caixa de papelão e disse para eu arrumar minhas coisas. Dobrei minhas roupas como quem dobra a própria dignidade. Guardei minha caixinha de costura, um retrato antigo da Paula criança e meu caderninho de receitas. Era só o que eu tinha. Quando saí pela porta com a sacola nas mãos, ela disse, sem nem me olhar: "Se precisar de algo, liga, mas só se for urgente."
e a porta bateu atrás de mim como se quisesse me apagar da memória. Fiquei ali na calçada com o mundo passando em volta, os carros buzinando, a vida seguindo, e eu, sem chão. O caminho até a casa da Neide foi um dos mais longos da minha vida. Não pelo tempo, era a 2 conduções dali, mas pelo peso que carregava nos ombros. Cheguei com uma sacola só e o coração em pedaços. A Neide me recebeu com um abraço apertado, sem perguntas, mas eu via no rosto dela a preocupação. Amélia, fica à vontade, tá? Ela dizia. O cantinho é pequeno, mas é de coração. O cantinho era um colchão no chão, num quarto que já tinha 2 crianças dormindo com ela. Tinha um ventilador velho no canto e uma goteira que pingava num balde durante a madrugada. Ali comecei a entender o que era não ter onde cair morta. Nos primeiros dias tentei me adaptar. Ajudava na casa, fazia comida, lavava roupa. Mas a verdade é que eu estava sem rumo. A tristeza era tanta que nem consegui mais ir até o ateliê para fazer meus bicos. Nem forças para costurar eu tinha. Minhas mãos tremiam, a vista falhava e o coração não parava de doer. Evitei contar para conhecidos o que tinha acontecido. Dizia que estava passando uns dias com a Neide, como se fosse opção. Mas bastava o silêncio da madrugada para eu lembrar da voz da Paula, me dizendo que a casa era dela no papel. Aquilo martelava na minha cabeça sem parar. Foi num desses dias que a Neide me perguntou com carinho: "Você já pensou em procurar ajuda de verdade, Amélia? Assistente social, advogado, algo assim?" Eu balancei a cabeça sem forças e falei: "Não quero mais brigar por nada, Neide. Só queria um lugar para chamar de meu de novo." E foi ali, naquele barracão, que comecei a pensar que talvez recomeçar significasse começar do zero de verdade, sem tentar voltar para trás, sem depender de ninguém. No dia seguinte, voltei até o centro de atendimento ao idoso da cidade. Conversei com outra assistente social, que parecia ser mais empática do que a que me atendeu no outro dia. Expliquei minha situação, sem rancor, mas com verdade. Ela me ouviu com atenção e disse que podia me ajudar com o encaminhamento para um programa habitacional simples, voltado para idosos sem renda fixa. Não era garantido e podia demorar meses, mas era uma esperança. Saí de lá com um papel na mão e um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. Voltei para a casa da Neide com uma ideia na cabeça. Eu ia dar um jeito de reconstruir minha vida, mesmo que fosse tijolo por tijolo, sozinha. O tempo foi passando e eu seguia firme no propósito de reconstruir minha vida, mesmo sem saber exatamente como. Ficar na casa da Neide era provisório. Eu sabia disso e não queria ser mais um peso para ninguém. A verdade é que, depois de tudo que vivi, minha maior vontade era ter um canto só meu, por menor que fosse. Foi quando recebi uma ligação do Centro de Atendimento ao Idoso. A assistente social me disse que havia uma vaga temporária numa vila de casinhas mantida por um projeto social da prefeitura, voltado para idosos em situação de vulnerabilidade. Não era definitivo, mas eu podia morar lá até sair a resposta do programa habitacional. Quando vi a casinha, meus olhos se encheram d'água. 2 cômodos, parede simples, chão de cimento batido e uma portinha de madeira já meio torta. Mas ali ninguém ia me expulsar. Ali eu podia respirar. A Neide me ajudou a carregar minhas coisas, que cabiam todas numa mala de rodinhas e numa sacola. Me despedi dela com um abraço apertado e um eterno agradecimento. Naquela primeira noite na casinha, dormi num colchão velho doado por uma igreja. Não tinha geladeira nem televisão, só um fogão velho que também consegui de doação. Mas dormi em paz. Na semana seguinte voltei a costurar. Comecei pegando algumas peças de roupas para consertar das próprias vizinhas. A notícia foi se espalhando. Uma barra aqui, uma manga ali, e logo eu estava fazendo um dinheirinho honesto. Era pouco, mas dava para comprar arroz, sabão, um frango no domingo. Comprei um rádio velho num brechó por R$20. E toda tarde, enquanto costurava na varanda, deixava o rádio ligado baixinho, ouvindo música popular das antigas.
e sentindo que a vida, aos poucos, estava se ajeitando. Eu ainda sentia saudade, sentia raiva às vezes, mas, mais que tudo, sentia orgulho de não ter me rendido. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Recebi a visita de uma senhora chamada Dona Zulmira. Morava numa das casas do fundo e tinha escutado minha história pelas vizinhas. Ela se aproximou devagar, com um olhar gentil, e disse: "Fiquei sabendo o que sua filha fez e queria que você soubesse que não tá sozinha." Ela passou a me visitar de vez em quando. Levava bolo, chá ou só conversa mesmo. E foi com ela que reaprendi a rir de novo, mesmo que baixinho. O que eu não sabia é que essa senhora ia mudar a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. A amizade com Dona Zulmira foi uma bênção inesperada na minha vida. Ela era daquelas mulheres que falavam devagar, mas cada palavra vinha carregada de sabedoria. Tinha 82 anos, a pele enrugada como papel amassado e um olhar que misturava doçura com firmeza. Nos víamos quase todos os dias. Às vezes ela vinha até minha casinha com um pano de prato para costurar. Outras vezes, só sentava na cadeira de plástico da varanda para conversar enquanto o café coava. Com ela eu não precisava esconder minhas dores. Falava da Paula, das saudades, da raiva, da sensação de ter sido descartada. E ela ouvia tudo com aquele silêncio acolhedor, aquele tipo de escuta que só quem já viveu muito é capaz de oferecer. Lembro dela me dizer: "A vida às vezes machuca de um jeito que a gente pensa que não vai sarar nunca, Amélia. Mas olha, Deus escreve certo até por linhas tortas demais. Só espera." Ela também contava suas histórias. Tinha sido professora, morado em várias cidades, mas hoje vivia sozinha. O único filho tinha se mudado para longe e quase não ligava. "Homem que cresce e esquece de onde veio, minha filha, não vale uma lágrima nossa", ela dizia, rindo sem amargura. Com o tempo, ela virou parte da minha rotina. Levava frutas da feira, me ajudava a cozinhar e até me acompanhou na consulta do posto de saúde quando meu joelho travou de novo. Eu não sabia direito por que ela se importava tanto comigo, mas sabia que era real. E só isso já valia mais do que qualquer desculpa da Paula. Um dia estávamos sentadas no banco da praça da vila, tomando sorvete que ela mesma tinha comprado, quando ela olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Você me lembra muito minha irmã mais velha, forte, teimosa, boa demais para os outros e esquecida na hora do aperto. Se eu pudesse fazer alguma coisa por você, Amélia, faria sem pensar duas vezes." Eu sorri, sem entender o peso daquelas palavras. Não fazia ideia de que ela já estava fazendo mais do que qualquer um jamais tinha feito por mim. Até que num domingo à tarde percebi que algo estava errado. Dona Zulmira chegou mancando na minha porta. O rosto mais abatido, o passo mais curto. Disse que estava cansada, com tontura. Preparei um chá, ajeitei uma almofada no sofá e ficamos ali conversando, mas ela estava diferente. O brilho nos olhos já não era o mesmo. No dia seguinte, levei ela ao posto de saúde. Fizeram alguns exames, mediram a pressão e a médica pediu que ela fosse acompanhada com mais frequência. Os batimentos estavam lentos e ela vinha perdendo peso, mesmo comendo bem. Passei a visitá-la todos os dias, ajudando com os remédios, limpando a casa, fazendo sopa. Ela insistia em me pagar, mas eu recusava dizendo: "Zulmira, o que a senhora já fez por mim não tem preço." E era verdade. Eu cuidava dela como quem cuida de um pedaço da própria história. Nos olhos dela, eu via a mãe que já tinha perdido, a irmã que nunca tive, a vida que poderia ter sido diferente. Foi numa dessas tardes silenciosas, enquanto ela dormia e eu dobrava uma toalha no canto da cama, que vi uma pasta marrom em cima da cômoda. Sem querer, ela escorregou e caiu no chão. Os papéis se espalharam, e entre eles, um documento me chamou a atenção. Estava ali, meu nome, Amélia Maria dos Santos. Peguei o papel com cuidado e vi que era um testamento. Meu coração disparou. Estava escrito com letra firme e firma reconhecida o seguinte: "Declaro que, após minha morte, deixo para minha amiga e cuidadora,
Amélia Maria dos Santos. Todos os meus bens móveis e imóveis, incluindo a casa de número 12 da Vila São Miguel, onde resido atualmente. Minhas mãos tremiam. Zulmira acordou com minha respiração pesada, me olhou com doçura e disse: "Eu sabia que uma hora você ia ver. Não se assusta, minha filha. Eu só tô fazendo o que é certo. A vida me deu muito, e agora é minha vez de retribuir." Eu tentei recusar. Chorando, falei: "Não posso aceitar isso. A senhora tem um filho." Ela balançou a cabeça, firme, e disse: "Ele já tem tudo, menos coração. E você, Amélia, tem o que mais importa. Nunca se esqueça, ser boa com os outros, mesmo quando o mundo é cruel, é o que faz a gente ser rica de verdade." Eu chorei. Ela chorou. E ali, naquela sala pequena, duas mulheres que a vida tentou quebrar se reconstruíram. Dona Zulmira partiu numa manhã fria, sem alarde, como quem sabe que cumpriu o que tinha que cumprir. Fui eu quem a encontrou, ainda deitada, com os olhos fechados e a expressão serena. Não havia dor, nem agonia, só um silêncio tão profundo que doía mais que qualquer grito. Chorei baixinho enquanto segurava sua mão já gelada, e naquele instante senti que ela tinha deixado comigo muito mais do que bens. Tinha deixado força, sabedoria e amor verdadeiro. Os vizinhos se juntaram para organizar o velório. Foi simples, como ela queria. Pouca gente apareceu. Algumas senhoras da vila, uma funcionária do posto de saúde e uma representante da assistência social. O filho dela não apareceu. Eu li um trecho de um poema que ela gostava, com a voz embargada. E quando colocaram a terra sobre o caixão, fechei os olhos e prometi que não desperdiçaria o que ela me deixou. Alguns dias depois, fui chamada ao cartório com a presença de um advogado da defensoria. O testamento era legítimo. Tudo estava regularizado. A casa da dona Zulmira, com escritura e tudo, agora estava no meu nome. Saí de lá com uma mistura estranha de dor e gratidão. Segurava os papéis com as mãos tremendo e olhava para o céu tentando imaginar o sorriso dela, vendo tudo de longe. Com o tempo, comecei a organizar o novo lar. Voltei para a casinha com calma, reformei aos poucos. Um reboco aqui, uma tinta ali, comprei uma geladeira usada, troquei a cortina, pendurei alguns enfeites feitos por mim mesma pela casa. E pela primeira vez em muitos anos, me senti dona de algo. Mas não era só a casa. Eu era dona de mim, dona do meu tempo, da minha paz, do meu espaço. Ninguém mais ia me expulsar. Ninguém mais ia me fazer sentir um estorvo. A vizinhança passou a me respeitar ainda mais. Me chamavam de Dona Amélia da Casinha Azul. E eu passava as tardes na varanda costurando, com o rádio tocando baixo e o coração mais leve. Eu pensava muito na Paula. Não com raiva, mas com aquele sentimento que a gente tem por quem se perdeu de si mesmo. E lá no fundo, eu sabia que um dia ela ia aparecer, porque o mundo gira. E quem despreza a raiz, uma hora precisa da sombra. O reencontro com a Paula aconteceu de forma tão inesperada que por um instante achei que estava sonhando. Era uma manhã como outra qualquer. Eu estava sentada na varanda terminando uma barra de calça para Dona Inês quando ouvi um carro parar na rua de terra batida. Levantei o olhar e vi aquela figura conhecida descendo devagar com o olhar perdido. Era ela, Paula. Cabelo desbotado, rosto abatido, roupa amassada. Carregava uma bolsa grande no ombro e os olhos baixos, como quem não sabia se batia ou se voltava. Por alguns segundos, fiquei muda. Ela se aproximou da grade e ficou ali, parada, como se esperasse que eu dissesse algo. "Mãe", ela disse. A palavra saiu da boca dela fraca, quase num sussurro. Eu respirei fundo e respondi. "Bom dia, Paula. O que te traz aqui?" Ela se apoiou no portão de madeira como quem precisava de força. Olhou ao redor, como se só agora percebesse o lugar onde estava, e falou. "Soube da tal dona Zulmira. Soube que ela deixou a casa para a senhora." Assenti sem dizer nada. Então ela continuou falando. "Aconteceram umas coisas. Eu perdi o emprego.
O pessoal do banco retomou a casa porque eu atrasei as parcelas. A Carla me deixou. Tô com dívida até o pescoço. Ela respirou fundo e continuou. Eu pensei se talvez pudesse ficar aqui por um tempo. Só até me ajeitar. Eu não tenho pra onde ir, mãe. Aquele mãe me cortou como faca. Vinha carregado de desespero, mas não de arrependimento. Era um pedido frio, vazio, sem desculpa. Respirei fundo, me levantei e falei. Você sabe o que é ser colocada pra fora de casa por quem a gente criou com o peito e o suor? Ela ficou em silêncio, e eu continuei falando. Pois eu sei, minha filha. E mesmo assim, Paula, não carrego ódio de você. Mas também aprendi que quem a gente perdoa não precisa ser quem a gente acolhe de novo. Ela mordeu os lábios com os olhos marejados e falou. Então a senhora vai me deixar na rua? Não, minha filha, respondi. Eu só tô dizendo que aqui não é mais o seu lugar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora, andando devagar, com a mesma expressão de quem perdeu tudo. Fechei o portão com calma, voltei para minha cadeira e sorri. Não porque ela sofreu, mas porque eu não me perdi de mim. Os dias seguiram tranquilos depois da visita da Paula. Não recebi mais notícias dela por um tempo. E por mais que uma parte minha quisesse saber como estava, outra parte sabia que era melhor assim. Tem dores que a gente precisa largar, senão elas viram âncoras. Minha vida, ali naquela vila de casas simples, virou um refúgio de paz. Passei a ajudar os vizinhos como podia. Costurava de graça para as senhoras que recebiam pouco da aposentadoria. Ajudava a preencher papelada de benefício para quem não sabia ler direito. Sentava com quem estava triste, ouvia suas histórias, oferecia um chá e um ombro. Sem perceber, minha casinha foi virando ponto de encontro. As pessoas diziam, vai lá na casa da Dona Amélia. Ela escuta sem julgar. Eu sorria, porque era verdade. As tardes na varanda agora tinham mais cadeiras. O cheiro de café se misturava ao som do rádio velho e as conversas entrecortadas de gente que só queria ser vista, ouvida, acolhida. Num sábado à tarde, a assistente social da vila veio até minha porta. Disse que o projeto habitacional havia aprovado meu nome. Eu agora tinha direito a uma casinha nova, num lote mais estruturado da cidade. Agradeci, mas recusei. Apenas disse, aqui tá bom pra mim. Essa foi a casa que me acolheu quando ninguém mais queria. E foi aqui que aprendi a ser eu mesma. Ela sorriu, compreensiva. E foi ali que percebi. Eu não queria mais subir na vida. Eu só queria viver em paz. Às vezes lembrava da Paula, não com raiva, nem com saudade, mas com aquele tipo de pena silenciosa que a gente sente por quem não entendeu o que realmente importa. Eu não tinha luxo, não tinha carro, não tinha joias, mas tinha o que ninguém nunca mais podia me tirar. Respeito próprio, liberdade e um lar só meu. Com o tempo, minha casinha virou quase uma extensão do coração da vila. As pessoas batiam a porta para pedir ajuda, para desabafar, ou só para sentar um pouco e tomar um café quente. Eu nunca neguei, porque eu sabia o que era bater e não ter quem abrir. Comecei a ensinar costura para 2 vizinhas mais novas, que queriam aprender para fazer uma renda extra. Montei uma mesinha no quintal, arrumei 2 cadeiras emprestadas e ali mesmo começamos nossas tardes de linha, agulha e conversa fiada. Não era um curso, era um refúgio. Enquanto costurávamos, falávamos da vida, dos filhos ingratos, dos maridos que sumiram, dos sonhos adiados. E entre uma bainha e outra, a gente ia costurando de volta nossos pedaços quebrados. Um dia, uma senhora chamada Zuleide, que quase não falava com ninguém, apareceu com os olhos cheios d'água e disse, Dona Amélia, a senhora é como uma mãe para todo mundo aqui. Eu nunca contei para ninguém, mas sofro muito de solidão. E desde que comecei a vir aqui, eu me sinto viva de novo. Aquilo me desarmou, porque eu nunca quis ser exemplo de nada. Nunca sonhei em ser referência. Só queria não desaparecer. Só queria continuar sendo
gente, e de alguma forma consegui isso ali, naquele lugar que não era bonito nem nobre, mas era verdadeiro. Aos poucos, a vila se transformou. As vizinhas passaram a se ajudar mais. Um levava pão, outro emprestava o ferro. As crianças começaram a brincar no beco sem medo. E no meio de tudo isso, eu percebi. A gente pode sim reconstruir a vida. Mesmo quando arrancam tudo da gente. Mesmo quando os mais próximos nos viram as costas. A força vem de onde a gente menos espera. E às vezes, ela vem do simples gesto de sobreviver sem endurecer o coração. Passaram-se alguns meses. A vida seguiu seu rumo calmo, entre costuras, visitas das vizinhas e o silêncio bom de uma casa em paz. Até que, numa tarde nublada, ouvi um barulho no portão. Levantei devagar, como de costume. E ali estava ela de novo, Paula, sozinha, sem carro, sem maquiagem, sem aquela postura que sempre usava para parecer mais forte do que era. Vestia uma camiseta surrada, segurava uma sacola com poucos itens e tinha o rosto abatido, mas com um olhar diferente. Não era arrogante, era o olhar de alguém que tinha caído. Ficou parada ali por alguns segundos. Eu apenas observei, com o coração calmo. Não por frieza, mas por serenidade. Ela apenas me chamou de mãe com a voz fraca. E pela primeira vez, desde tudo o que aconteceu, ela não disse mais nada. Não pediu desculpas de forma teatral. Não tentou justificar. Só baixou a cabeça e disse quase num sussurro: "A senhora estava certa. Eu fui cruel. Só queria que soubesse que me arrependo. Não vim pedir nada, nem ajuda. Só vim dizer isso." Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois me aproximei devagar, sem emoção forçada. Coloquei a mão sobre o portão, olhei nos olhos dela e falei com firmeza: "Obrigada por vir. Ouvir isso já é mais do que eu esperava." Ela assentiu, limpou uma lágrima e virou as costas. Vi quando ela foi embora, mais leve do que chegou. E eu fiquei ali, parada, sentindo o vento bater no rosto, como quem recebe um recado do universo. Aquilo não apagava o que ela fez, não curava as cicatrizes, mas encerrava um ciclo. E era tudo o que eu precisava. Depois que a Paula foi embora, fiquei um bom tempo sentada na varanda, olhando para o céu cinza. Lembrei de tudo. De quando ela me colocou para fora da casa que era minha. De quando carreguei minhas malas sem saber o que seria do futuro. De quando costurei a primeira barra de calça para juntar trocado. De quando dividi o café com a dona Zulmira. E ela me disse que o mundo dá voltas. E deu mesmo. Não ganhei na loteria. Não fiquei rica. Não apareci em jornal, nem virei história de superação em rede social. Mas ganhei uma coisa que ninguém nunca mais vai me tirar: respeito próprio. Aprendi que às vezes a gente tem que perder tudo para descobrir quem a gente é de verdade. E que ter um canto para chamar de seu, um café quente na mesa e uma vizinha para dividir a tarde já é riqueza por demais. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que não abaixa mais a cabeça, que aprendeu a dizer não, que sabe a diferença entre amor e dependência. E, principalmente, uma mulher que não precisa mais implorar por lugar nenhum, porque agora, meu lugar é onde eu quiser estar. As vizinhas me chamam de tia Amélia. Algumas até dizem que querem ser iguais a mim quando envelhecerem. Eu rio meio sem jeito, mas por dentro, eu entendo. Não é sobre força, nem sobre ter vencido. É sobre ter ficado de pé, quando tudo mandava eu cair. Em uma tarde como tantas outras. O sol batia de leve na varanda. O rádio tocava baixinho um samba antigo. E eu costurava uma fronha enquanto o cheiro de café tomava conta da casa. No varal, panos de prato coloridos dançavam com o vento. No quintal, as galinhas da vizinha ciscavam entre as frestas do muro. Tudo simples, tudo calmo, tudo meu. De vez em quando, uma criança passava correndo na rua e gritava: "Oi, tia Amélia!" E eu respondia com um aceno, sorrindo. Sorriso de quem não deve mais nada para ninguém. Sorriso de quem já sofreu, mas nunca deixou de ser gente. Peguei minha xícara, me encostei na cadeira, fechei os olhos e respirei fundo. E naquele instante, percebi.
Eu não precisava mais que ninguém me aceitasse, porque eu me aceitava. E isso bastava. Se alguém me perguntasse hoje o que é vencer na vida, eu diria que é poder deitar a cabeça no travesseiro, sem medo, sem culpa e sem vergonha do que se é. É ter passado pela dor e não ter virado pedra. É ter sido rejeitada e ainda assim ter escolhido amar. Porque quando tudo foi tirado de mim, eu só me restava. E mesmo assim, eu fui o suficiente. Se você também se sente abandonada, saiba que você é única, que Deus te ama mais do que tudo e que Ele nunca vai te deixar só. Você é muito mais forte do que pensa. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também vai gostar de ouvir essa história. Comente aqui embaixo qual sua cidade e o que achou do vídeo. Iremos ler todos os comentários. Até mais, meu povo. Fiquem com Deus.